Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e na semana passada aconteceu em Nova York a 18ª edição da Latam CEO Conference, evento promovido pelo Itaú BBA para conectar empresas a grandes investidores internacionais e nacionais. E nesse episódio, nossos gestores compartilham quais foram os principais destaques do evento e os insights que tiveram a partir de todas as conversas promovidas por lá. Olá, pessoal. Eu sou a Faiga, Head de Crédito da Itaú Asset, e essa semana eu passei aqui em Nova York, participando pelo segundo ano da CEO Conference do Itaú BBA e de uma série de outras reuniões aqui que a gente fez com assets, com potenciais originadores de operações, para que a gente traga ainda mais novidade para os nossos fundos de crédito. Queria contar um pouquinho de como foi essa semana aqui para vocês. Então, vou começar aqui, pessoal, explicando um pouco da dinâmica. A CEO Conference reúne mais de 150 empresas e a gente, como investidor, tem a oportunidade de conversar com o CEO, com o presidente de cada empresa, com o CFO, com diretoria financeira, numa reunião one-on-one, ou seja, só a gente aqui, só a Itaú Asset junto com cada uma dessas empresas. E nesse contexto foram mais de 15 diferentes reuniões. O que a gente aborda quando a gente está conversando ali com um time tão sênior de uma companhia? Estamos sempre olhando a estratégia de médio e longo prazo, o que a empresa está pensando, como ela entende a alavancagem, os principais riscos que ela está vendo do mercado, seu posicionamento estratégico. A gente aproveita para ter uma discussão que vai muito além dos números, dos balanços, das demonstrações financeiras. Isso faz toda a diferença em nossos comitês de crédito, quando a gente está avaliando o risco efetivo, o risco de crédito, a qualidade do management. É uma forma de estar próxima às empresas. E aí vocês se lembram que um dos nossos pilares no processo de investimento é conhecer muito bem as companhias investidas. Isso faz parte de estar ali dentro do nosso processo de investimento, de estar muito presente com essas companhias. Eu aproveitei essa semana também para visitar algumas assets, outros gestores de crédito que estão focados em diferentes estratégias e que eventualmente a gente tem oportunidades de trabalhar em conjunto, de originar oportunidades de investimento aqui, de estar trocando experiências, discutindo como que a gente está se organizando, novas fronteiras do mercado de crédito privado. Então, a gente está sempre discutindo aqui com os gestores, está sempre se atualizando. Também fez parte dessa semana aqui. E aí foram 4 diferentes reuniões com assets, sempre focado em crédito privado, para que a gente saiba de tudo e acompanhe tudo que está acontecendo em todos os lugares, para que os nossos fundos da Itaú Asset tenham o benefício de aproveitar e capturar todas as tendências em crédito privado que a gente observe. E teve mais, pessoal. Como muitos sabem, nessa semana acontecem outros eventos aqui em Nova York também. E ontem eu participei de um evento do GRI de Infraestrutura. Esse é um grupo que nós fazemos parte aqui e que discute temas ligados ao financiamento de infraestrutura. Afinal, nós também estamos olhando para os nossos portfólios de debêntures incentivadas, que hoje já representam 33 bilhões de reais em nossa mesa. Nesse evento, eu participei especificamente de um painel onde a gente discutiu as estratégias e a evolução do financiamento de infraestrutura. Discutimos, então, a necessidade da participação de vários diferentes players, de vários participantes do mercado no financiamento a projetos de longo prazo, como bancos, instituições de fomento, as próprias assets, o mercado de capitais, a participação de pessoas físicas. Foi um painel onde a gente teve a oportunidade de trocar com outros gestores e com outros participantes ligados a instituições financeiras que financiam projetos de infraestrutura, quais são as tendências e as preocupações que a gente tem observado aqui nesse setor. Neste contexto, acho que fica claro que ao longo dos 15 anos, o mercado de infraestrutura passou por uma grande transformação. Afinal, foi apenas em 2011 que nós tivemos a criação da lei que trouxe as debêntures incentivadas. As debêntures têm o imposto de renda ali para a pessoa física como investidor final. Desde então, nós observamos o crescimento do mercado secundário desse ativo, o crescimento de fundos, a melhoria na regulamentação, especialmente com a lei que surgiu o ano passado, ampliando os setores elegíveis
para que uma companhia possa emitir uma debênture incentivada, foi tudo correndo muito bem. Quando a gente vê o filme, foi esse o takeaway, o principal aprendizado, o principal ponto discutido no painel. Quando a gente olha o filme de infraestrutura, a gente vê um grande desenvolvimento nesse mercado. Mas, sem dúvida, a gente também aproveitou para debater quais são os próximos passos, como a gente pode atrair o investidor estrangeiro, quais são as melhorias que a gente pode observar em alguns instrumentos de garantia, como é que a gente protege os projetos de alguns riscos que foram observados ao longo do tempo. Então, é compartilhar esse aprendizado entre vários participantes do mercado para que a gente dê um passo adicional nessa evolução no mercado de infraestrutura. Do lado das companhias, eu conversei com diversos setores, com diversas companhias, desde o setor de locação de automóveis ao setor de saneamento, passando por saúde, pelo varejo alimentar, por energia, por empresas de petróleo, por empresas diversificadas que vão desde concessões de gás a linhas de trem, de transporte, enfim. Foi um bate-papo muito rico com diferentes setores. E aí a gente conseguiu explorar um pouco de cada posicionamento dessas companhias no momento atual. Acho que fica claro que estão todas as companhias muito atentas ao que a gente também sempre chama de ponto de atenção no contexto atual, do impacto da alta taxa de juros sobre a despesa financeira das companhias, mas também deu para perceber o quanto essas companhias fizeram o seu dever de casa e estão preparadas aqui para navegar esses ambientes de diferentes momentos macroeconômicos aqui. Então, as empresas alongaram suas dívidas, nenhuma empresa tinha uma necessidade latente, urgente de financiamento e todas elas tinham opções disponíveis de novas linhas de financiamento se fossem necessárias ou se apresentassem ali ou se encontrassem boas oportunidades para investirem em seus negócios. Então, uma mensagem geral é que, apesar do cenário que sim requer seletividade, requer o cuidado de sempre que a gente conversa aqui, especialmente pelo contexto de taxa de juros mais altos, quando a gente conversa com empresas, a gente percebe que elas fizeram o dever de casa, que é super importante para elas estarem num momento mais confortável aqui ao longo dos próximos meses. E vocês conhecem nosso perfil, nosso processo de investimento, onde a gente reforça que podemos sempre operar com excepcionais empresas, mesmo em setores difíceis, mas nós nunca operamos com empresas medianas, apesar de atuarem em setores excepcionais. Então, estar próximo às companhias também está ligado a essa parte do processo. Entender se elas continuam sendo as melhores empresas de cada um dos setores. E aí, a gente não tem um setor favorito ou um setor que a gente não opera. A gente olha os riscos de cada setor, conhece na profundidade e olha como é que cada empresa está se posicionando para navegar naquele ambiente específico, naquele setor específico. Por isso, na nossa visão, é tão importante estar próximo às empresas e é tão relevante para o nosso processo de investimento esse pilar de análise aprofundada das nossas posições em crédito privado. Por fim, mas não menos importante, não faltou tempo também para que a gente fizesse um evento, um happy hour para as mulheres participantes nesse evento. Afinal, a pauta de gênero, de participação feminina no mercado tem que estar presente aqui também. E aí nós tivemos um bate-papo super legal, super interessante com a Tamara Klink, prestes a sair ali para mais uma navegação que ela vai fazer. E foi um momento de troca, de networking, de conhecer outras mulheres que estavam aqui, sejam elas profissionais ali, diretoras de empresas, sejam elas investidoras. Foi um momento muito rico de trocas aqui, onde a gente está sempre lembrando desse pilar de diversidade no mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Compartilhei aqui com vocês um pouco de como foi essa semana, uma semana super agitada, mas muito enriquecedora, que deu para aprender muita coisa, trocar muita experiência e volto para o Brasil com tudo isso fresquinho, para que a gente siga num perfil de gestão ativa dos nossos portfólios, olhando muito o mercado secundário, olhando dias exclusivos, dada a nossa escala. Para compartilhar, hoje nós estamos com 485 bi sob gestão na mesa de crédito. Então, está próximo às empresas, associada a essa escala nossa e a gestão ativa, vocês sabem, é como a gente define o nosso processo de investimento para todos os nossos fundos de crédito privado. Muito obrigada. Pessoal, tudo bem? Sexta-feira aqui, dia 16 de maio. Ontem terminou a conferência do Itaú, a CEO Latam Conference do Itaú.
foi um sucesso. A gente teve aqui em Nova York 144 empresas representadas pelos seus CEOs. A gente teve mais de 500 investidores se reunindo com essas empresas. Grande parte, 75% deles, investidores estrangeiros. Foram mais de 1.300 reuniões. Tudo isso para trazer atenção, principalmente para o Brasil, também para a Latam Equities, né, para empresas brasileiras, empresas latino-americanas. O clima no início da conferência já era bem mais positivo. Você poderia olhar isso pelos próprios fundos de ações no Brasil e o resultado no mês de abril. E o que impressiona é que, ao final da conferência, está com um ambiente e um humor ainda melhor. As empresas, cada uma em seu setor, com seus relatórios trimestrais, ainda devem um pouquinho a gente entrar num estado de satisfação e otimismo generalizado. Do ponto de vista dos investidores, e aqui vale também ouvir os investidores estrangeiros, o clima é positivo, um interesse muito maior de investidores estrangeiros por Brasil e por Latam, e a gente percebe isso nas conversas individuais, conversas em grupos e no interesse pelas empresas. De novo, 1.300 reuniões com empresas não é pouca coisa. Muitos investidores estrangeiros que há muitos anos não queriam falar de Brasil, buscando falar de Brasil. Então, eu saio dessa semana com essa percepção, um otimismo para o mercado de equities brasileiro e latino-americano. Ainda alguma expectativa de relatórios ainda mais positivos das empresas para terminar de configurar esse cenário. E no cenário mais amplo de global, macro, também uma perspectiva melhor para equities, tá? E com uma expectativa de que parte da alocação que você tem em equities americana vá para algum outro mercado de equities, seja ele o europeu, o mercado asiático ou o mercado latino-americano. Outra coisa que a gente viu aqui essa semana foram as reuniões que diversos governadores brasileiros tiveram com muitos investidores. E daqui também um clima de otimismo, um clima de uma expectativa de mudança no cenário político brasileiro para o próximo ano. Então, os feedbacks que a gente teve dessas reuniões foram muito bons, isso para se somar com o feedback que a gente teve de interesse baseado numa análise fundamentalista das empresas. Tá? Essa é a minha contribuição para vocês que escutam o nosso podcast. Espero que vocês gostem. Estejamos juntos em breve para mais discussões, para falar mais das empresas brasileiras e para falar mais de como é que a gente, na nossa asset, através das nossas diversas mesas de investimento, estamos enxergando o cenário macro e micro do mercado brasileiro. É isso, um abraço para todos. Tchau, tchau. Oi, pessoal, Silvio Castro, Head Global da área de Solutions da Itaú Asset Management. Alguns comentários e takeaways dessa CEO Conference de 2025. A impressão que eu fiquei é que o humor dos agentes, de uma forma geral, claramente mais positivo. Primeiro ponto interessante, os juros elevados não impediu os CEOs de mostrarem um cenário positivo para crescimento de lucros e expectativas ainda positivas para frente. Os gestores locais, de uma forma geral, seguem vendo que a combinação de valuation descontado com crescimento de lucro oferece um ponto de entrada interessante para a Bolsa no Brasil, particularmente. Agora, o que me chamou a atenção foram os investidores internacionais. Eles começam a mostrar uma visão um pouco mais construtiva para a região como um todo, para o Brasil particularmente, alguns comentários sobre o Brasil se beneficiando desse ruído geopolítico e tarifário. Também um pouco de discussão em relação a um cenário fiscal um pouquinho mais positivo para a região, ainda que a gente tenha os nossos desafios. Agora, o que chamou um pouco a atenção é que só os vocacionados, os investidores estrangeiros que fazem Latam, é que colocaram dinheiro para trabalhar em Brasil até agora. Então, os investidores que tocam fundos globais de equity ainda estão bem leve, mas pela primeira vez em uns bons anos você vê a turma interessada em pegar informação sobre o Brasil, seja do lado macro, seja do lado de papel. E aí, por fim, eu acho que também me chamou um pouco a atenção o fato da turma atenta ao fato de que, tradicionalmente, quando a gente termina o ciclo de alta de juros no Brasil, oferece um gatilho interessante para você se posicionar em ativos que têm um prazo mais longo. Ponto de atenção
de algumas conversas que eu tive e de ouvir alguns painéis. A discussão orçamentária nossa no Brasil, a gente não vai conseguir fugir dela nos próximos anos. De uma forma geral, muitos paralelos com esforços sendo feitos em outros países da região para endereçar problema fiscal. Com relação à agenda política, ainda parece ser algo distante, na opinião de alguns, mas, de novo, esses avanços que a gente tem visto na região acaba gerando algum tipo de viés mais construtivo sobre a possibilidade de a gente endereçar. Não são problemas insolúveis, né? Bom, conclusão, então. Investidores internacionais voltando a olhar para o Brasil, investidores vocacionados já colocando dinheiro no Brasil e um mood em geral dos brasileiros, seja na área de gestão, seja dos CEOs, mais positivo do que a gente viu em conferências passadas. Por fim, sempre legal quando a gente vê painéis um pouco fora da nossa caixa quadradinha de investidores. Então, teve um que particularmente me chamou muita atenção, com o Alex Honnold, que ficou famoso pelo filme Free Solo, onde ele escala sem corda, sem nada, o El Capitán. E o que é mais interessante desses painéis são os paralelos que eles tentam trazer, que às vezes podem servir de lição para outras coisas na vida para a gente. Então, a preocupação dele de tentar, com as cordas, todas as alternativas possíveis, para saber exatamente aonde ele deveria estar com a mão e com o pé dele em cada momento na escalada, traz alguns paralelos sobre a nossa responsabilidade e necessidade de se preparar e de pensar em todos os cenários alternativos quando a gente vai colocar o dinheiro para trabalhar também. Do meu lado, acho que é isso. Overall, foi uma conferência super interessante, fazendo jus à expectativa que sempre cria quando a gente vem para cá.